Estamos recebendo aqui na Rádio Jornal o Bispo José Moreno, da Igreja Anglicana Livre, que também é reitor da Vox Day American University, que é uma universidade nos Estados Unidos, não é isso, Bispo? Nos Estados Unidos, na Flórida. Isso mesmo. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto e também sobre algumas ações realizadas aqui no município. Primeiro, bom dia, obrigada pela sua presença aqui conosco. Bom dia, Giovana, é um prazer para mim estar presente aqui. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Moreno, a respeito da universidade, Vox Day American University, você é reitor da universidade localizada aqui em Indaiatuba. Como é que funciona esse trabalho? O que você traz aqui para a nossa cidade vindo da universidade? Bom, primeiro eu sou bispo da Igreja Anglicana e eu vim como missionário para Indaiatuba para estabelecer uma paróquia da nossa igreja aqui. E como eu sou reitor da universidade, lá na Flórida, então, obviamente, a ideia é trazer alguma coisa da universidade na área benemérita. Eu quero criar alguns cursos aqui, oferecer sob o patrocínio da universidade para comunidades carentes aqui e na nossa região, Indaiatuba e região. E nós temos também situações de pessoas daqui de Indaiatuba ou da região que vão estudar na universidade na Flórida? No momento, não. A nossa universidade é online, é uma universidade especializada em ensino à distância. Então, o aluno entra no nosso ambiente virtual, em qualquer parte do mundo, é como se ela estivesse nos Estados Unidos, obviamente, mas ela estuda no seu país, na sua casa, através do nosso ambiente virtual. Então, nós não temos, no momento, ensino presencial, só via EAD, Educação à Distância. Mas o interessante também da distância é essa ausência de fronteiras, né? Pode abranger pessoas de qualquer lugar. Nós temos alunos no mundo inteiro, na Rússia, nos Estados Unidos, obviamente, aqui no Brasil, no Peru, na Colômbia, em muitos lugares. Que bacana. E é uma instituição religiosa? Religiosa, Nós somos autorizados pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, como entidade, Estados Unidos da Flórida, como entidade religiosa. Então, nós temos curso de teologia, filosofia, educação, que seria pedagogia aqui no Brasil, e administração. Mas todo o enfoque dos nossos cursos é voltado para a área religiosa. Embora, obviamente, possa ser aproveitado na área secular, mas o enfoque é religioso. E tem uma média de alunos assim matriculados? Quantos mais ou menos? Total, não sei, algumas centenas, mas não saberia precisar a quantidade, porque a gente tem aluno em muitos lugares, né? Então não tem esse número comigo. Certo. E aqui em Indaiatuba, o senhor veio numa missão, né, para tentar instalar aqui uma igreja anglicana, né? Isso, eu sou recém-chegado aqui, tenho menos de 2 meses, a gente está ainda fazendo os primeiros contatos, né, com a ideia de estabelecer uma paróquia da nossa igreja aqui. Certo. E aí, falando um pouquinho das ideias da Igreja Anglicana, para quem não conhece, quais seriam os ideais assim que representados? Bom, a Igreja Anglicana é conhecida popularmente como a igreja que foi fundada pelo rei Henrique VIII, o que é um erro histórico, porque o Henrique VIII não fundou a Igreja Anglicana, ele apenas separou a Igreja Anglicana da Igreja Romana. Sendo que a Igreja Anglicana tinha se ligado à Igreja Romana no final do século VII, no ano 664. E a Igreja começou, junto com a Igreja de Roma, obviamente na Inglaterra, desde o primeiro século. Então é uma igreja extremamente antiga, né, dos princípios do cristianismo, e que durante os primeiros 7 séculos era uma igreja independente, a partir do século VII se tornou ligada a Roma, e no século XVI, no episódio da reforma religiosa, o Henrique VIII aproveitou, por interesses particulares, desligar a igreja da Inglaterra de Roma, e desde então a igreja ficou separada. E no anglicanismo nós temos algumas divisões. Então eu, por exemplo, faço parte de uma dessas divisões da Igreja Anglicana, que aqui no Brasil se chama Igreja Anglicana Livre. Certo. E aí, como é que funciona para implantar uma igreja que não existe aqui em Indaiatuba, né? Uma igreja anglicana? Já há contato com uma comunidade aqui que tem interesse? Como é que funciona esse processo? Giovana, eu estou fazendo contatos assim como aqui agora, divulgando, falando a respeito do nosso trabalho, no dia a dia, contactando pessoas e pregando o evangelho, porque a ideia não é
implantar uma igreja, uma denominação, mas sim trazer as ideias do Evangelho de Jesus Cristo, implantar o reino de Deus, né? Então eu estou conversando com as pessoas, pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo com elas, a salvação, enfim, e obviamente daqui a algum tempo nós vamos ter um grupo de pessoas interessadas em se reunir. Nós já estamos tendo uma celebração dominical com um grupo reduzido de pessoas, obviamente, né? Como eu disse, eu sou recém-chegado aqui. E a ideia é essa, anunciar o Evangelho de Cristo, e as pessoas que se sentirem movidas a ter uma espiritualidade como a nossa, né? Que a gente tem umas especificidades próprias como igreja, essa é a ideia. Trazer isso aqui para Indaiatuba. E esses encontros de domingo são abertos a todas as pessoas? Com certeza, claro. Onde que eles acontecem? No Jardim do Vale 2, na rua Tabajara Valeriano Carvalho 127, no domingo, 9 horas da manhã. Todo domingo? Todo domingo. Tá certo. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho, pode participar. E se quiser anotar meu telefone para algum contato, é o 98206-4577. Certo. 98206-4577. Certo. Agora, falando também um pouquinho a respeito do trabalho da universidade, a universidade promove na próxima segunda-feira uma cerimônia, né? A entrega de um título honorífico à engenheira Lucidalva Luz dos Santos, do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgotos aqui de Indaiatuba, pelo um reconhecimento a um trabalho que ela desenvolve entre as comunidades, entidades, enfim, aqui da nossa cidade. Isso, eu fui tomado de surpresa quando a conheci, há um pouco menos de 2 meses. Logo que eu cheguei aqui, eu tive contato com ela, pelo trabalho que ela realiza. Desde 2001, portanto, há 15 anos, ela faz um trabalho junto às igrejas, tanto evangélicas quanto católicas de Indaiatuba, no sentido de, desde o primeiro momento em que a igreja vai ser registrada no cartório, até todo o processo, até a compra do terreno, projeto arquitetônico, de engenharia, enfim, ela dá uma assistência até o habite-se, da abertura da igreja até o habite-se, ela assessora as igrejas. E quando eu perguntei para ela quanto ela cobrava para fazer isso, porque eu vou precisar de um serviço como esse, ela falou que não cobra nada, que faz esse trabalho gratuitamente. E eu fiquei admirado, porque dificilmente as pessoas fazem um trabalho como esse, especializado, de forma gratuita. Aí eu me interessei por ela, por essa doação que ela faz para as igrejas, e também por alguns trabalhos que ela faz em creches, em entidades assistenciais aqui na cidade. E aí eu coletei alguns testemunhos, alguns pastores, padres com quem eu conversei, outras pessoas beneficiadas por ela, e propus para a nossa congregação a concessão desse título de doutorado honoris causa para ela, em função, como reconhecimento, né, desse trabalho tão importante que ela realiza aqui na sociedade. E aí, segunda-feira agora, às 19h30, dia 11, no auditório da prefeitura, nós estaremos entregando para ela o título de doutor honoris causa pela nossa universidade. Moreno, qual que é a importância desse trabalho realizado pela Lucy e também a importância de dar o reconhecimento a esse trabalho? Olha, a importância do trabalho é muito grande, porque nós temos na nossa sociedade atual, aqui a nossa sociedade ocidental, especialmente a sociedade brasileira, nós temos um grande número de pessoas excluídas da sociedade, elas estão marginalizadas. Elas não têm acesso à educação, não têm acesso a uma saúde de qualidade, em muitos lugares a segurança é muito precária. E essas pessoas são, de certa forma, esquecidas pelo poder público, então alguém tem que olhar por elas. E eu encontrei na Lucy uma pessoa interessada nessas pessoas, ela está envolvida com essas pessoas, atendendo. As igrejas evangélicas, de um modo geral, tem uma grande população de pessoas de uma classe social mais baixa, pessoas carentes, que as próprias igrejas, inclusive, fazem um trabalho assistencial para ajudar essas pessoas a se emancipar. Então, alguém como a Lucy, que não apenas atua diretamente com essas pessoas, mas apoiando as entidades e as igrejas que fazem esse trabalho, isso é muito importante, fundamental. Eu particularmente, fiquei muito tocado com isso, por isso eu me interessei em promover essa homenagem para ela, que é merecidíssima e é um reconhecimento desse trabalho importante que ela faz aqui.
Tá certo, e é realmente muito interessante. A gente, inclusive, aguarda a Lucia aqui para falar um pouquinho mais sobre esse claro, eu vou trabalho. falar com ela, para ela vir aqui, claro, com certeza. Sem dúvida. E vocês também, as portas estão abertas para que vocês tragam novidades também a respeito desses trabalhos educacionais. Também há a intenção de trazer projetos educacionais da universidade para cá? A ideia é essa. Como nós temos esse trabalho através do ambiente virtual nosso, então eu quero promover, não sei ainda exatamente que tipo de curso a gente vai poder fornecer aqui, porque tem que ver a questão de legislação aqui, enfim. Mas a ideia é oferecer gratuitamente para pessoas carentes alguns cursos, algumas formações pela nossa universidade, que seria uma maneira também dos americanos ajudarem aqui a nossa população. Tá certo. Moreno, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas informações e pela presença. Giovana, eu que agradeço a sua simpatia, obrigado. Foi muito bom estar com você aqui. A gente que agradece. Conversamos com o bispo José Moreno, da Igreja Anglicana Livre.